Hoje começa o Faixa Faixa de Petróleo. Difícil começar, né? Como que tá as cabeleiras? A ideia desse Faixa Faixa é eu contar um pouquinho da história de cada música que está aqui nesse disco, que é o meu primeiro disco solo. Produção, posso começar? A primeira faixa do disco se chama Meu Testamento, entre parênteses, o bico triste da arara. Enfim, é uma música do Bruno Batista e do Paulo Monarco, que eu conheço essas duas pessoas há muito tempo. Eu era jovem, eu não tinha esses cabelos brancos quando eu os conheci. E quando eu mandei e-mail para vários amigos pedindo músicas, o Bruno Batista entrou em contato comigo falando: nossa, sobre ódio, como assim seu disco é sobre ódio? Eu já tenho uma música. E aí ele me mandou essa música que na época tinha o nome Ciranda do Ódio. E inicialmente eu fiquei achando que eu não ia conseguir cantar essa música, porque ela tinha umas coisas muito específicas na letra, assim, que eu achava que não cabiam na minha boca. No fim, deu tudo certo. O que determinou mesmo que ela entraria foi o arranjo que a gente pensou. Quando o Rui pensou nesse riff de baixo, que depois virou um riff de guitarra, do começo, a gente falou, é isso. E a segunda faixa do disco se chama Lute Contra Mim. É uma composição do César Lacerda, que foi, na real, a primeira música que chegou até mim nesses e-mails todos que eu mandei, falando, gente, me dá música. O César Lacerda, que eu não conhecia pessoalmente, que me foi apresentado pela Dandara Modeste, uma amiga cantora. Ele me escreveu falando, olha, eu tenho duas músicas aqui. Quando eu ouvi essa música, eu falei, gente... ela não fala de ódio, mas eu tinha interesse durante o disco em tratar do assunto de forma paralela, sabe? Assim também, não necessariamente todas as músicas tinham que ter ódio na letra. E Lute Contra Mim caiu com uma luva. E a frase que mais me chamou a atenção, que eu falei, é isso? Morrer nem sempre é o fim. Achei isso foda. Falei, é isso. Petróleo é a terceira faixa do disco e essa música é minha parceria com a Maria Portugal, é a nossa primeira parceria juntas. A Maria, dentre os artistas que responderam esse e-mail aí que eu mandei, ela foi a única que compôs em cima do texto que eu mandei como referência, que é um texto teatral chamado Petróleo. Foi daí desse texto que eu tirei essa metáfora do ódio, né? O petróleo como ódio, metáfora do ódio. E a Maria compôs em cima desse texto. E ela me mandou uma música com um pedacinho, com uma letra, com bastante parte da letra, e eu fui lá e compus a segunda parte da letra. São dois pontos de vista do ódio. O da Maria é: nunca te vi, toco teu rosto, viscoso, opaco, ao contrário do espelho. E eu fui lá e escrevi uma letra com outro ponto de vista que é: olho daqui, toco teu rosto, vistoso, um traço da vazão do desejo, porque eu também enxergava o ódio como bálsamo, como afeto importante para a gente superar coisas, né? Uma curiosidade muito legal musical é que ela chegou num compasso par, ela chegou uma música em 4, meio pop até eu posso dizer. E aí mostrando a música pro Rui Barós, que é o produtor do disco junto comigo, toca baixo acústico, meu amor. Ele falou, e se a gente fizesse em 7 essa música? Eu falei, não, como assim? Tava resistente, até que eu consegui, daí entendi e a música é em 7. E pra mim isso mudou completamente também a maneira da gente enxergar a canção. A terceira música do disco se chama... Obrigada, produção. A quarta música do disco se chama Chororô e é uma composição minha e, como o próprio nome já diz, ela tinha vontade, o desejo de falar desse choro que realmente brotava aqui, que eu não tinha muita explicação, que foi motivo durante muito tempo das minhas terapias. Ó, céu, não sei se vou cortar isso. E aí eu acho que a canção ela veio como ela brotou mesmo, assim, foi um negócio muito rápido. Eu compus a melodia, ela não tem exatamente uma harmonia, e a gente decidiu que o formato cabia para o disco,
o formato dela ser improvisado. Então a gente criou uma forma para ela, que na segunda repetição o André Bordignon faria um cânone, ele repetiria uma melodia em cânone comigo, e que no meio do arranjo a gente faria o Rui compôs um fraseado, que é o tararararararara, que tem lá no meio. E a gente sabia que a gente tinha que fazer isso. E todo o resto foi improvisado. Então ela tem esse caráter mais improvisado, mais vivo mesmo, assim. Fazia sentido pro disco isso, e eu gosto muito. Refluxo é a música número 5 desse disco, e ela é uma parceria com Marcelo Segreto, que é meu parceiro lá da Filarmônica de Passárgada. Meu desejo fazendo essa música era bem falar de uma realidade minha, que eu sempre sofri de refluxo e por causa disso eu ficava sem voz, não conseguia cantar, é um horror refluxo. E eu fui descobrindo que o meu refluxo tinha a ver com ressentimento, então eu já gostei dessa coisa, o refluxo, ressentimento, essa coisa que fica sendo mal digerida, fica ali, sabe? Ela fica ressentindo mesmo, sabe? E não digere, não muda, não altera, não transforma, e que me causava esse refluxo. E aí eu mandei essa ideia, falei, Marcelo, eu quero falar sobre refluxo, acho que tem a ver, gostava também dessa ideia visual, que era muito parecido com petróleo, nesse líquido que sobe, que vem à tona, e que é muito, no meu caso, super do mal, assim, né, porque me deixava sem voz. E aí o Marcelo me mandou uma letra. A única coisa que eu pedi, eu quero muito que tenha ressentimento na letra. E aí ele me mandou uma letra e uma parte da música feita, e eu fiz a segunda parte da música, que é esse ácido ressentimento, que a gente chama de B da música. E eu gostei muito da maneira como o Marcelo viu o fluxo, essa coisa cíclica. Panela, prato, boca, esôfago, estômago, intestino delgado, grosso, cu, privada, esgoto, Tietê, Sabesp, torneira, panela, prato, boca. A sexta música. É o ódio, meu amor. Acho que durante o período que eu tava falando sobre o disco, o Chico Salem ouviu e ficou sabendo desse motivo, né? E ele resolveu fazer uma letra sobre ódio, e escreveu essa letra e me mandou uma música. E quando eu ouvi, me parecia meio um samba canção. Eu falei, puxa, Chico, não sei se tem a ver com a pegada do disco, apesar de eu ter gostado da letra. Ele falou, deixa eu fazer um teste, deixa eu mandar essa música pro Chico César, vamos ver o que sai. E aí quando veio com uma outra pegada, e a gente começou a imaginar, e o Rui também fez esse riff do baixo do começo, aí a gente falou, puxa, não, tem super a ver, e é uma música que tem muitas imagens que eu gosto. O ódio é o irmão rejeitado do amor, é a mãe, o pai, o avô, porque normal ou natural, não sei se eu vou cortar isso. E aí foi muito massa, assim, o André e o Rui propuseram mudanças harmônicas da coisa original que o Chico tinha mandado, e virou essa música, que aliás tem vídeo no YouTube. Dança das Sombras é a faixa número 7. Que legal, né, gente? Fazer um disco onde as pessoas compõem pensando no tema. E o Lê Coelho, que é o compositor dessa música, também foi um desses amigos que me respondeu super animado, falando, eu quero compor nesse tema. E a ideia era que a gente fizesse uma parceria, mas eu confesso que eu não dei conta. Ele começou me mandando a letra, depois ele me mandou esse riff de violão, que é a introdução da música. Eu adoro as imagens, né, que tem nessa música, mas o refrão tem uma coisa que é muito boa, que é: ergue as velas pro vento, ouve o uivo dos mares que te movem por dentro, por moinhos, miragens. E era bem isso, tipo, vamos entrar nessa tempestade, vamos falar desse afeto difícil aí que é o ódio. Revela-se é uma parceria minha com a Michelle Navarro. A Michelle é uma amiga que fez um livro chamado Noite Uma, um livro de poemas. E eu gosto muito dos poemas, sempre gostei dos poemas da Michelle, porque eu acho ela muito musical escrevendo. Então, algumas vezes eu abri o livro dela e fui compondo umas coisas e mandava para ela, amiga, olha o que eu fiz. A letra dela não tinha absolutamente nada a ver inicialmente com o tema. Mas, como eu estava com esse filtro, já estava olhando a música de um outro jeito,
eu achei que ornou. E aí o que eu fiz foi pedir para Michelle compor mais um pedaço de letra pro final dela. E para acrescentar, porque eu já estava pensando também na forma da música. A canção em si, revela-se, é muito simples. Então, acho que a gente pode dizer que quem brilhou mesmo nessa música foi a mixagem, foi o Gabriel Spaziani que fez a mix, porque ele criou novos planos, criou novas texturas para essa música que eu acho que deixaram ela muito, muito mais tridimensional e muito mais complexa, muito mais legal. Passada é a 9ª faixa do disco. Você me diz que vai passar. É uma parceria da Alessandra Leão com o Arthur de Faria, que chegou para mim pelo Arthur de Faria. Chegou primeiro com essa letra, você me diz que vai passar, ela me diz. Para mim, eu achei a letra super atual. Ela foi escrita na ocasião do golpe, do impeachment da Dilma e a entrada do Temer. E mesmo não citando esse tema exatamente político, tinha tudo a ver com o que a gente estava passando e está passando politicamente. Como eu disse, né, eu quis várias vezes que as músicas não necessariamente falassem a palavra ódio, mas que elas tratassem desse assunto de formas paralelas. Essa é a música que quase fechou o disco, ela quase foi a última música do disco, porque eu imaginava muito no final do "E eu passo como, e eu ando como". Eu falei, Rui, vamos botar umas cordas, vamos fazer um negócio lindo. O arranjo foi escrito pelo Rui. E tem uma outra coisa legal dessa música, que foi a pegada Rigo Barnabé, assim, que a gente resolveu dar para ela, porque a maneira como ela é composta não tem nada a ver com essa maneira que tem no disco. A gente, nossa, Clara Crocodilo. Quando a gente pegou isso, a gente falou, beleza, vai ser essa cara da música, e o final dela vai ser essa coisa mais poética, mais com cordas e dramática. Então nada, é isso. Bom, a última faixa do disco é Preciso Aprender a Só Ser. Como eu disse, Passada quase foi a última faixa do disco, e depois eu fiquei pensando, não, é melhor eu terminar o disco falando eu preciso aprender a só ser. Então eu começo o disco falando meu ódio é linha de frente, pipoco, balaço, terror. Termino falando eu preciso aprender a só ser. É uma canção do Gilberto Gil que dispensa apresentações, mas que ela sempre foi muito importante para mim, porque dentro dessa coisa do chororô, esses choros inexplicáveis que pintavam e que eram difíceis de controlar, essa é uma música que eu não conseguia cantar porque eu simplesmente chorava. É uma música que eu tinha muito na cabeça como seria o arranjo. Essa fala dessa música, essa letra, ela tinha que acontecer do começo até o fim, e em torno dela acidentes, coisas entrando e saindo, tipo, é como se o mundo tivesse um caos, muitas coisas acontecendo, mas essa melodia ela aconteceria do começo até o fim sem interrupção. Baseado nisso, a gente gravou um monte de guitarra, o Gordion tocando pra caralho, o Rui tocando pra caralho, o Rui tocou até a laúde, e a gente entregou tudo isso na mão do Sérgio e falou assim, agora você vai decidir o que entra, o que sai, os espaços. Falei pra ele, precisa ter silêncio. Além disso, ele botou um monte de outras coisas, né? Um monte de ruídos. E eu adoro esse arranjo, tá entre os meus arranjos preferidos do disco. É isso. É só do coração dizer não. Petróleo é Paula Mirra na voz, Rui Barossi nos baixos, acústico e elétrico, André Bordion nos violões, guitarras, Sérgio Abdala na eletrônica e 1000 efeitos. E a gente conta com algumas participações especiais, que aí você precisa ouvir o disco, acessar lá a ficha técnica para saber tudo. Essa capa linda do Renan Marcondes e essa foto maravilhosa da Cacá Bernardes. Então esse aqui foi o Faixa a Faixa de Petróleo. Se você não ouviu, trate de ouvir. Na verdade eu só gravei esse Faixa a Faixa aqui para ver se eu continuo criando algum interesse para que você sente lá e ouça o meu disco. A produção foi um pouco grosseiro falar assim, né? Mas gente, é isso. É para ver se você vai lá e escuta meu disco, tá bom? Não venho pra brincadeira, papinho de amor.